estava preparando um ambiente de glória, para que você recebesse mais dele nessa manhã. Então abra o seu coração, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus te entregamos, Senhor, a nossa vida no teu altar, te entregamos o nosso melhor neste dia, Senhor. Queremos render graças a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, abençoa aqueles que estão a caminho, Senhor. Abençoa os louvores, abençoa a palavra, Senhor. Abençoa tudo que vai acontecer nesse lugar, Senhor, porque o Senhor já se faz presente nesse ambiente, Pai. Faça a Tua vontade se cumprir, Senhor, e toma tudo na palma das Tuas mãos, Senhor. Rendemos graças, Te damos honra, Te damos glória, Senhor, e Tu és bem-vindo nesse ambiente para fazer a Tua vontade se cumprir, ó Pai. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar Ele de todo o nosso coração. Aleluias. As palmas.
exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti.
cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria, irmãos, nós estarmos aqui na presença do Senhor, né? Independente do nosso dia a dia, né? E eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra para meditação, a parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 1. Eu vou ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens que levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as prudentes disseram as imprudentes disseram às prudentes: dê-me a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagadas. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aqui estavam preparadas com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta, mas à tarde chegando as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não as conheço, porque vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia. Aqui a palavra diz em Mateus que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E elas estavam todas juntas, né? Elas sabiam que o noivo ia chegar, né? E elas estavam ali juntas. Mas a palavra de Deus diz aqui que havia 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes, elas levavam consigo óleo. Além da lamparina, levaram óleo. Elas estavam se enchendo da presença. Elas se prepararam, elas estavam preparadas. E a palavra de Deus diz que as 5 imprudentes, elas estavam juntas ali, mas elas não estavam preparadas. Talvez elas estivessem: ele não vai voltar, então eu não vou me preparar. Porque a gente ouve muitas, né, tempos e tempos que Jesus vai voltar, e a gente vai esquecendo, e a gente não está vendo isso. E o Senhor colocava isso aqui como para nossas vidas, que muitas das vezes a gente sabe que Jesus vai voltar, mas a gente não se prepara. E aqui diz que elas estavam esperando o noivo. E ao chegar meia-noite, né, elas já estavam cansadas, foram dormir. Sabe que o casamento, quando a gente se prepara, a noiva se prepara para o casamento, é um dia cansativo. A gente corre, se arruma, vai para o cabeleireiro, vai não sei o que, vai fazer unha, é cansativo. Aí elas foram dormir. É um dia cansativo, mas elas dormiram preparadas. Aleluia. Glória a Deus. E à meia-noite, né, diz que ouviu um grito: eis o noivo, sai ao encontro dele. Meu Deus. Né? E aquelas que estavam preparadas, elas estavam preparadas, elas foram. E as outras que não estavam, elas foram pedir: amiga, me dá um pouquinho do seu óleo, porque eu não tenho. E aí o Senhor veio me trazer na memória, né? Porque eu estava hoje, o Senhor me deu essa passagem, e hoje eu acordei de madrugada, e aí falei: Senhor, eu vou caminhar. E aí fui caminhar hoje na ceia, o Senhor foi me trazendo uma memória para mim, que nós precisamos estar preparados, irmãos. Porque naquele momento, por mais que nós sejamos
um step e ajudo para ela. Mas se eu der o meu outro, eu vou ficar sem. Eu só vou poder emprestar um step para ela, porque senão eu vou ficar na estrada também. Não é que nós sejamos egoístas, não é que essa mulher, essas virgens, elas foram egoístas, mas elas estavam preparadas. Então, a vinda do Senhor, assim, nós precisamos estar preparados. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos atentar, porque quando o tempo que elas foram lá para se preparar, a porta já estava fechada. E aí elas bateram na porta, bateram, mas o Senhor falou: em verdade vos digo que não te conheço. É difícil isso, é para mim. Eu fui hoje assim na rua chorando. Porque já pensou a gente caminhar, e naquele grande dia o Senhor falar: eu não te conheço. Irmão, eu creio que hoje é uma manhã de reflexão, não só para a minha vida, para a nossa vida, né? Porque nós passamos aflições. Jesus lá no Getsemane, quando ele sabia que ele ia se cumprir o que ele tinha, né, vindo para poder se cumprir, ele foi orar. E aí ele deixou os discípulos: fica aí que eu vou orar. Mas ele falou para o pai, porque ele sabia que é difícil: meu pai, lá no capítulo 26, versículo 39, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele também passou por dificuldade, ele também pediu, ele também sabe das nossas dores, ele sabe como você se sente, como é que você está hoje, como você tem passado, ele sabe. Mas ele fala assim, aí quando ele chegou, os discípulos estavam dormindo. E ele fala lá no 41, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você vai ser tentado a não estar preparado naquele grande dia. Eu vou estar tentada a não estar preparada quando o noivo chegar. Mesmo estando juntos, muitos vão ficar, irmãos. É difícil entender isso, mas muitos vão ficar. Mas que eu e você, nessa manhã, sejamos as prudentes. Que ainda que você tenha errado, mas que você guarde o óleo por si, guarde a essência, guarde a palavra. Durma e fala: Senhor, me perdoa. Se despê do seu eu, se rasga mesmo. Às vezes a gente se rasga para os irmãos, a gente chega para um e fala, se rasga para o Senhor, fala do teu defeito, fala da tua dor, fala onde é que está doendo, como é que você é. Ele sabe como é que você é. Ele sabe que você tem falha, que você erra nisso, que você é assim, ele sabe tudo. Você não pode enganar ele, mas ele quer ouvir de você nessa manhã. Quem é você? Quem é você? Não fala para mim, não fala para o pastor, fala para Deus que está aqui nesse momento. Aleluia. Aleluia. Seja prudente, vigia, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas a palavra dele vai se cumprir, porque ele falou que ele iria vir. Então que nós possamos estar atentos, que eu possa estar atento para isso, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem, que nem os nossos olhos viram, nem o nosso ouvido viram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Aleluia. A gente busca aqui, mas o que Deus tem preparado para mim, para a minha vida e para a sua é eterno. Glória a Deus. É eternidade. Ele vai te dar, se for da vontade dele, mas a eternidade é para o fim, é para todo. Não é isso aqui, não é essa carne, o que ele falou, a nossa carne é fraca, ela vai limitar e ela vai ficar aqui na terra. Quando nós morrermos, a nossa carne vai ficar aqui. E o que você tem
o seu óleo, a sua essência, aquilo que você guardou é o que vai subir. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Rapaz, igreja, eu vim aqui dar um pequeno assim, testemunho, né? Porque o testemunho é do meu esposo, mas eu vou contar porque foi que Deus me falou no meu coração. Bem, o meu esposo teve que fazer uma cirurgia, aí ele foi o mês passado, né? Aí como tinha feriado, os médicos mandaram ele vir embora. Aí ele veio embora, mas só que uns dias eu comecei a ter uns sonhos, né, que Deus estava me mostrando. Eu quero dizer para os meus irmãos que a gente tem que estar ligado no que Deus quer falar. Como a irmã Márcia falou, né, tocou assim no meu coração, como Deus já estava falando comigo, que a gente tem que ficar atenta, né, porque o Senhor, Ele vai voltar. Aí eu fiquei tendo um sonho, eu tive um sonho assim que Deus me mostrou, mas foi com outra pessoa, né, que eu estava num lugar e um médico me chamava e falava assim para mim. Aí quando falava que eu falava, já sabia, não acredito, eu começava a gritar o nome do Senhor, né? Mas depois eu comecei a falar, de ministrar, falar com Deus, não é essa pessoa, né? Aí tá bom, aí ligaram de novo pro meu esposo ir ao hospital fazer a tal da cirurgia, né? Aí eu peguei, quando foi no dia, eu falei para ele, eu vou com você. Ele falou assim, não precisa. Aí ele foi. Mas aquilo me incomodava, quando eu me sinto uma coisa assim, eu dou uns sonos, umas coisas, e eu fico sonhando coisas, e eu fui falando com Deus. Quando ele saiu, eu me ajoelhei. E falei para o Senhor, eu sei que ele, se ele for para a sala de cirurgia, ele não vai voltar. Aí eu falei para Deus, Senhor, se não for necessário, traz ele de volta, né? Aí eu fiquei orando a Deus, e aquilo ali no meu coração, me ministrando tudo. E eu falando com ele, se for da sua vontade, não deixa ele ir para a sala de cirurgia. Aí demorou, quando chegou uma certa hora, assim, umas 3 horas da tarde, ele tá falando, meu bem, eu fui fazer os exames. Aí o médico já falou que eu vou me operar na sexta-feira. E aquilo ali eu falando com Deus que se fosse da vontade dele, mas o meu coração não estava, né? Que Deus já estava administrando no meu coração. Aí de tarde ele mandou uma mensagem, meu bem, eu não vou precisar fazer a cirurgia. Aí ele ainda completou, falou assim, o médico falou, se eu entrar no centro cirúrgico, eu não vou voltar. E ele não vai arriscar a minha vida, que também não é tão necessário. Aí ele pegou e eu falei assim, glória a Deus, Deus é fiel. E eu quero dizer, meus irmãos, que quando a gente está ligado, o inimigo ele vem, mas aí o inimigo ainda não estava satisfeito. Aí uma gata que eu achei na rua, ela me achou, não eu achei ela. Ela vem me seguindo, me anda, a gente foi devolver a gata, não sei para onde, a gata veio atrás da gente. Aquela coisa. Aí a gata deu umas coisas lá, a gata começou a ficar a noite toda, eu não dormi com a gata miando. Falei, meu Deus do céu. Aí de manhã eu peguei, eu falei, não é possível. Peguei, igual o Denise botou um videozinho que uma vez a pastora ele mandou, falar, esse cão tá querendo me perturbar. Já dormi, não dormi direito de noite. Peguei a gata, nome de Jesus, capeta dos infernos, pega todas as tuas bagagens, tu bate em retirada, tu não perturba. A gata caiu com as pernas esticadas. Aí tá, a gata ficou lá. Aí eu falei para a pastora é muito estranho, a gata tá se arrastejando tudo. A pastora pega o óleo e unge todas as suas portas e ora a gata. Aí eu fui orar a gata. Aí naquele meu coração veio com muitos anos a missionária Teresa. Ela fez lá no retiro, ela falou assim, que Deus segura na cabeça e a gente segura no rabo da serpente. Porque a gata estava se rastejando igual uma cobra. Eu peguei, botei a mão na gata de novo, comecei a orar a gata, foi um mover do Espírito Santo de Deus lá dentro daquela casa.
comer a sapatear os anjos com espada de fogo. As minhas mãos pareciam que tinha uma bola de fogo na mão. Aí a gata ficou lá estirada. E até a pastora, se ela estiver sentindo dor, dá um remedinho. Aí no desenho que eu dou um remédio. A gata começou a espumar. E eu fui limpando. A gata tá bem, gente. A gata tá bem. Né? Aí a gata tá indo. Eu falei assim: ai, Senhor, se for tua vontade, bota essa gata para ir embora, não traz ela de volta. Eu falei: vai, no nome de Jesus. A gata já voltou. Aí a gata vai na rua e volta. Aí fica atrás de mim. Eu falei: a vontade de Deus, a gata está aqui comigo. Então a gente tem que ficar ligado, porque Deus quer nos falar, quer mostrar. E às vezes a gente está desligada e deixa acontecer. E se eu não tivesse ligada, eu não teria orado, clamado ao Senhor, porque às vezes Deus quer que a gente clame, que a gente busque a Ele, para Ele mostrar para Ele que Ele é Deus da nossa vida. Porque Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Eu aprendi com meu pastor, não sou do Ministério de Libertação não, mas eu aprendi com ele. Se sentir coisa, bota que o Espírito Santo de Deus vai nos usar, né? Então é isso que eu quis passar para vocês. Bom dia, paz a todos. A pastora me pegou de surpresa, né? Eu não sabia nem o que eu ia falar. Aí eu orei a Deus e pedi a Ele um direcionamento. Então, ontem aconteceu um evento lá no meu condomínio e é sobre isso, né? Vou até ler um versículo aqui, Provérbios 24:6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, a gente fez um evento de mulheres, né? A gente não falou que seria um evento cristão, só falou que seria um chá da tarde. Então vieram várias mulheres de várias religiões, tinha umas que nem religião tinha. E a gente já todo tempo falando, é um chá da tarde de mulheres, só simplesmente isso, não falamos. Vai ter sorteio, vai ter uma mesa posta para todo mundo. E vieram muitas mulheres. E aí a partir daí a gente foi preparando o ambiente, oramos antes, fomos mover, tudo. E ali a gente alcançou mulheres. Então o que eu quero dizer é que a gente venha ter estratégia. Que a gente não venha só chamar a amiga para vir no culto, na conferência. Que a gente crie um ambiente em casa. Eu quero alcançar aquele casal que eu sei que está passando por problemas. Faz um churrasco, chama eles, chama os filhos, bota a piscina ali, prepara, ora, fala assim, que eu venho alcançar eles nessa noite, nessa tarde. Faz um café, chama eles, chama a mãe também, que está passando por problemas. Não sei, mas é que a gente não venha só parar ali, só na conferência, só no culto, que venha ser mais. E o que aconteceu ali? A gente decidiu que a gente não vai parar. Vamos continuar fazendo, porque não é sobre isso. Assim, eu vou sair de lá do condomínio, mas eu acabei que criei uma comunhão com aquelas mulheres que a gente falou, não vamos parar aqui. Não vai ser aqui só no condomínio, não vai ser só na igreja de fulana, vai ser em outros lugares e é isso que eu queria dizer, que a gente venha saber, né? Ter estratégia para alcançar pessoas, porque é isso que Deus quer. Que a obra não para aqui, né? Ela vai além. Obrigada. Glória a Deus. Eu preciso pregar, gente? É preciso pregar? Depois de tudo que foi falado aqui? A irmã Márcia falou minha pregação todinha. Porque Deus é fiel. Quarta-feira o pastor também falou. E eu não conto para ninguém, só conto para Deus, né? Ele que me dá a palavra, né? Então a gente só conta para ele como é que vai ser o negócio. Mas aí ele mostra tudinho. Tá vendo, filha, como é que eu tô no negócio? Tá vendo, filha? Eu tô contigo, fica tranquila. Porque a gente tem dúvida, né? Será que é isso mesmo, Senhor? A gente fica na dúvida. E o pastor na quarta-feira, fiquei aqui na frente ligadinho, falou muita coisa. E agora Márcia. Sabe, minhas irmãs, meus irmãos, eu fui nesse evento, foi uma bênção. E lá foi falado algumas coisas também que me marcaram.
Eu vou estar citando aqui depois. E eu creio que o Senhor vai falar no coração de cada um de nós. Porque tudo que vai ser falado aqui, a gente pode até não estar passando, mas a gente tem que ter uma bagagem. Isso vai servir de bagagem para mim, para você e para orientar outras pessoas, amém? Então nós vamos abrir lá em Mateus 24. Aleluia! Deus é fiel. Quando a gente está com as lamparinas acesas, preparadas, com óleo guardado, a gente tem uma visão ampliada, diferente. A Carla, por exemplo, vai se mudar daquele condomínio, mas ela vai para outro lugar que ela já olhou e falou: Deus já me mostrou uma pessoa ali. Ó, tá vendo? Tá ligado, né? Tá ligado. Então a gente tem que ter essa visão, porque Deus nos chamou para nos resgatar e que através do nosso resgate que a gente venha resgatar outras pessoas, amém? Mateus 24, eu vou ler a partir do 3. O meu tema está assim: o princípio das dores. Outro está falando o sinal do fim dos tempos. É só o princípio, nem é as dores, né? Tá aqui. Não sei como é que está na sua vida. Eu vou ler a partir do 3, tá? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, a palavra é tua, Pai. Estou aqui como instrumento, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Que a gente saia daqui entendendo, nesta manhã, tudo que o Senhor quer nos mostrar, nos esclarecer. Amplia a visão do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amplia a minha visão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e aqui você viu que Jesus estava conversando. Um bate-papo com os discípulos, né? Um bate-papo muito necessário. Palavras que foram faladas aqui sobre futuro. Um futuro. E o futuro a gente pode ser daqui a meia hora, o futuro é amanhã, o futuro ano que vem, né? O futuro é um futuro. É algo que está além do presente. E aí, Jesus falou que ele voltaria. Muitas pessoas falam, né? Peraí. Acho que até a minha tataravó falava isso. Ouço que Jesus vai voltar há quantos anos? Né? Tem gente que debocha, né? Tem até cristão que duvida. Mas se está escrito, gente, é porque isso vai acontecer. Então, como estavam as noivas ali, prudentes e as imprudentes, né? As imprudentes falaram assim: não deve voltar agora não, deve ser semana que vem. E elas ficaram para trás. E Jesus está falando hoje que, apesar que muitos duvidam, acredite, ele voltará. E nós, como cristãos, temos que falar e se repetir: Jesus está voltando sim, porque tudo está sendo cumprido na palavra dele. E a palavra dele não mente, é a verdade. Amém? Foi necessário que ele escrevesse tudo isso para que hoje a gente pudesse estar se deliciando dessa palavra. Ele não falou nada que fosse inútil.
tudo que Ele falou está aqui, para que a gente possa viver melhor, despertar enquanto há tempo, amém? E me chamou a atenção um versículo, lá no 35 está escrito que o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. A gente tem que crer nisso. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Está no 12. Eu falei: Jesus, a gente vê algumas pessoas assim, fraquejando, né? Mas como vai ser esse esfriamento? Vai ser assim de repente? Ou vai ser lentamente? Dialogando com Ele. E me veio à memória algo que eu sempre uso. Uma pessoa que você vê que está muito obesa mesmo, enorme. E aí você fala: como foi isso? Quem está de longe vai falar o que foi de repente. Caramba, ela era magra, ele era magro, e de repente olha como ficou. Mas quem está perto, quem está de perto vai falar: não, foi engordando aos poucos, foi lentamente. E aí ele ficou nesse estado. Você está entendendo isso? É a mesma coisa o esfriamento, gente. O esfriamento do teu espírito diante de Deus. Ele não vai ser de repente. Porque ninguém dorme magro e amanhece gordo. Ninguém dorme fervoroso no Senhor, quente no Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo, e amanhece como? Frio, distante de Deus, como se nem conhecesse a Deus. Não é assim. É lentamente. E nessa manhã Deus está chamando a minha atenção e a tua. Vigia. Vigia, porque as coisas desse mundo, eles nos distraem. A internet nos distrai, tudo nos distrai. E a gente acaba perdendo aquele prazer de estar pegando a palavra, de estar dialogando com Deus, de estar fazendo uma comunhão com Ele, e a gente não percebe que a gente está se distanciando, esfriando. E o pastor falou na quarta-feira: fé fria. E hoje Deus está falando coração frio. Em nome de Jesus, isso não está acontecendo conosco. Mas que a gente venha ficar ligado nisso. E ficar entendendo que está escrito lá em Lucas 21, 34. Para sermos vigilantes. Eu vou ler. Lucas 21. Olha o que Deus falou aqui. 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, coisas fúteis, coisas da carne, né? Bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Qual é o dia? É o dia da vinda dele. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem, como foi as noivas prudentes. 50% salvou e 50% perdeu a salvação, porque eram 10, né? Olha aí, imagine uma igreja, não importa o tamanho dela, a quantidade de membros, 50% é salvo e 50% estavam juntas, todos juntos. Meu Deus. E ele continua: Jesus passava o dia inteiro no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo para ouvi-lo no templo. Todo o povo. Será que alguém tinha preguiça de acordar mais cedo para ir ouvir Jesus no templo? Porque ele não perdia tempo. Ele estava ali falando o que era essencial para mim e para você. Porque as futuras gerações têm direito a essa palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, engordar, falei de engordar, né? Engordar não é nada. O que é engordar? Diante de você perder a sua salvação, né? Porque o esfriamento tem jeito? Tem.
Tem jeito para quem está gordo? Tem. Mas a gente tem que buscar quem? O profissional certo. Né? Está engordando, vai buscar um nutricionista, vai fazer uma dieta. Está esfriando, busca Deus. Fale com Ele, abre o coração para Ele. É Ele que vai te orientar, é Ele que vai te mostrar. Porque aqui a gente poderia até falar como é o esfriamento, quais os sintomas do esfriamento. Não precisa falar. Mas Deus vai sempre enviar alguém para me alertar e para te alertar. Porque Ele é fiel, Ele nos ama, acima de tudo. Ele nos ama. Então há tempo para todo tempo. Há tempo de você ficar morno, há tempo de você esquentar e nunca mais ficar morno, em nome de Jesus. Porque se um dia fizemos tantas coisas erradas, se um dia a gente era distante de Deus, era frio, era porque a gente não conhecia o amor dele. Hoje a gente conhece o amor dele. Então não permita que tais coisas de esfriamento aconteçam comigo e com você. Amém? Não permita que aconteça com alguém da tua família, com teus filhos, teu marido, tua esposa, teu esposo. Porque no tempo certo, Jesus está voltando. E Ele pode voltar a qualquer momento. É só o coração parar aí, ó. A pastora ontem, pregando, ela falou assim: tem coisas que Deus só dá aqui. Recomeço, segunda chance, oportunidade. Deus só dá aqui, ó, na terra. Depois não tem mais jeito. Você está entendendo? Porque 10 prudentes estavam lá, 10 noivas prudentes, andando no mesmo caminho, ouvindo falar do mesmo noivo, e a metade se perdeu. Deus não quer isso de mim e de você. Deus está falando: vá avante, olhe para o alto, abra teu coração, fale comigo hoje. Fala comigo o que está acontecendo contigo. Eu sei, mas eu quero te ouvir. E você não tem que falar com ninguém, é só com Ele, porque quem vai resolver é Ele. Amém? Mas se Ele usar um profeta, uma irmã, para abrir teu coração, abra. Porque Ele vai te chamar a atenção em todo o tempo, e a minha também. Amém? Nós não sabemos quando será o tempo. Porque o louvor falou: recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Que a gente venha recair de novo nas mãos do Senhor em todos os dias. Porque um dia a gente cai, no outro dia a gente recai. E recai, e recai, e continua na presença dele todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus está voltando, meus irmãos. Eu preciso pedir ajuda para permanecer no caminho da salvação. E aqui na conferência teve tanta coisa maravilhosa, e uma delas falou para que a gente não use máscara. Colocar aquela máscara e vir para a igreja. Tirar a máscara e voltar para o mundo. Tudo que o diabo quer. Ele quer que eu e você coloquemos uma máscara de cristão que vem à igreja, participa de tudo, mas está vazio por dentro. Tudo que ele quer é ver a gente frio, disfarçadamente de crente. Ele aplaude, ele nem faz força. Ele nem faz força. Ele só fica mantendo, né? Porque o caminho disso é o caminho do inferno, da perdição. E aqui ninguém é boneco de Satanás, em nome de Jesus. Aqui ninguém é boneco de Satanás, em nome de Jesus. Não vamos perder tempo. Que as máscaras caem, em nome de Jesus. Que a gente chorar na presença do Senhor verdadeiramente, pedir perdão. Senhor, eu te amo, eis-me aqui. Aviva o dom que há em mim. Esquenta meu coração. Porque se um dia o teu coração queimou muito pelo Senhor e hoje ele está indiferente, desperta. Deus está nos dando um alerta. E até o último suspiro ele vai nos dar um alerta.
só vai despertar quem quer. Porque até no leito de morte, eu trabalhei em hospital, até no leito de morte Deus envia alguém para falar contigo. Eu vi. E eu nem sabia, eram 3 plantões noturnos. Eu era um, a outra era outra, 3 mulheres de Deus. Me sinto honrada por isso. E a gente cismou com aquela mulher que estava internada. Eu nem sabia que elas estavam fazendo a mesma coisa. Eu no meu plantão, a outra no outro, a outra no outro. Porque ela estava fria. Ela tinha abandonado Jesus. E ela estava com uma doença ali. Ela estava prestes a morrer a qualquer momento. E ela voltou para Jesus. O Senhor esquentou o coração dela e deu uma nova chance. A chance é a oportunidade. O recomeço é só na terra, gente. Depois o Espírito está prestando outra conta. Amém? Amém. Aviva o dom que é em ti, meu irmão e minha irmã. Ontem eu recebi um vidrinho pequenininho, que ela falou que era mirra, óleo ungido, e ela falou: quero que vocês olhem dentro desse vidrinho. Aí a gente olhou. Gente, tinha um grãozinho pequenininho. Imagina de quê? Que grão era aquele? Sabe o que Deus está falando comigo e para você? A tua fé pode ser do grão de mostarda, mas a partir de hoje ela pode crescer de uma forma sobrenatural. Aleluia. E você viver grandes coisas que Deus tem para você nesta terra. Glória a Deus. Então não abandone as coisas de Deus, não esfrie com as coisas de Deus, leve a sério, porque isso é vida para mim e para você. Quer viver bem nessa terra? Você quer ter tudo? Coloque seu tudo na mão de Deus. E que nada seja maior que Ele. Se o seu tudo for menor que Deus e Ele sempre for grande para você, tá tudo bem. Amém? Amém? Que a gente seja dependente do Senhor em todo o tempo. Tá tudo bem, as contas estão supridas, a saúde está ótima. Seja dependente de Deus. Não tá tudo bem? Seja dependente de Deus. Dependência é acordar e respirar. Senhor, obrigado, eu estou respirando. Eu posso falar contigo e tu me responder. E Ele responde. E Ele ainda faz mais. Ele nos entrega tudo aquilo que a gente pediu e muito mais. Ele nos agrada. Ele nos agracia com coisas nesta terra que a gente às vezes nem merece, né, Carla? Quem morava perto de comunidade, depois morou num apartamento de 40 metros quadrados. Não posso contar o testemunho dela, não, né? Meu Deus! E um dia ela chegou na minha casa chorando, com problemas sérios. Meu marido lá, acolhendo a minha filha, que é amiga desde a infância. E eu fiquei ouvindo. De repente eu comecei a rir. Ela não entendeu nada, porque ela estava aos prantos. Eu falei: filha, sorria, é o teu chamado. Chegou a tua hora. Chegou ou não chegou, meu amor? Firme, fiel. E está envolvida num trabalho missionário dentro daquele condomínio. Aleluia. Aleluia. Aviva o dom que é em ti, meu amor. Meus amados, aviva o dom que há em ti. Tem muita gente para ser alcançada. E o Senhor conta comigo e contigo. Amém? Aleluia. Aleluia. A nossa diferença de quem está frio, de quem não está frio, de quem está com a lamparina acesa e quem não está, é a sinceridade com Deus. Abra teu coração. Não deixe viver de máscara. Não deixe Satanás colocar uma máscara em você. Abra teu coração para Ele. Porque a palavra diz que você é escolhido. É uma honra ser separado por Deus. É uma honra ser selecionado. Sabe o que é selecionado? Antigamente, né? Agora não.
Eu pegava aquele feijão que a minha mãe mandava eu limpar. Cata o feijão aí, filha. Meu Deus, tinha tanto pau, tanta pedra. Antigamente não era, o feijão era muito... Aí eu ficava selecionando os bons. Deus está nos selecionando. Porque para Ele nós somos os bons, o melhor dessa terra. A menina dos olhos dele. Você é amada do Pai, amado do Pai. E Ele vai lutar até o fim para não te perder e não me perder. Então você se conhece, eu me conheço. A gente sabe o que está acontecendo por dentro da gente. A gente sabe quando a gente está com uma decepção, com esfriamento. A gente sabe quando a gente está esquisito, né? Esquisita. Fala com Ele. Ele vai resolver na hora. Porque Ele não é entrão. O entrão é Satanás. Né? Que ele vê que a gente está estranho, ele bota mais ainda lenha na fogueira para a gente. Ainda faz a gente encontrar com alguém na rua para incrementar mais ainda a cabeça da gente, para a gente subir mesmo do mapa. Você já viu gente que sai andando e não sabe nem para onde vai? Isso é tormento na mente. É o diabo ali. A pessoa vai andando. O chinelo acaba, o sapato acaba, você vai andando. Não sabe nem o que você está fazendo. Que o Senhor venha nos despertar nesta manhã. Porque não é de um dia para o outro. Ninguém engorda de um dia para o outro. Não esqueça disso. Ninguém esfria de um dia para o outro. Amém? Amém. Desperta enquanto há tempo. E eu vou deixar aqui um versículo para mim e para você. Que Deus falou. Está lá em 1 Pedro 2,9. A coisa mais linda que Deus deixou para mim e para você. É você. Ele está falando de você. Ele está falando de mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Já deixei tudo marcadinho aqui na minha Bíblia para não ficar folheando muito. Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Ser separado por Deus. Quando a gente aceita Jesus e fala, eis-me aqui, grandes coisas estão por vir na minha e na tua vida. Creia nisso, somente nisso. Não importa os rumores, todas as notícias que podem acontecer. Agora é boneco que estão fazendo de filho. Isso faz a gente até esfriar, porque a gente olha, mas ora por essas pessoas que são doentes, estão perdidas, estão ocas, vazias por dentro e ficam procurando coisas para se agarrar e elas só precisam de Deus. Amém? Está escrito lá, Deus falando de você e de mim. Lá no 9, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós saímos das trevas já. Nós já saímos, acabou. Em nome de Jesus. Porque antes, está escrito aqui no 10, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido a misericórdia, mas agora receberam a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, que a gente não venha perder a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus não é para todos. É só para quem é esse aqui, ó. Geração eleita. Você e eu somos geração eleita. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Que as nossas lamparinas estejam acesas todos os dias. Independente se o dia está bom ou mal, se está maravilhoso. Quando está maravilhoso, a gente até esquece, né? De falar com Deus. A quando está ruim, a gente fica, Senhor. Né? Mas Deus conhece cada coração. E que o nosso coração queime na obra de Deus, nas coisas de Deus. Porque no primeiro amor é lindo, né? Mas depois a gente vai, parece que vai, né?
entra naquele barquinho que o mar fica assim, aí você nem pega o remo, aí tu fica assim. Isso acabou na nossa vida em nome de Jesus. Aleluia. Porque nós temos um tempo de refrigério, sim. Deus nos dá. Mas em todo o tempo, até no tempo de refrigério, até no tempo das grandes conquistas, Ele é nosso Deus e temos que ser dependentes dele em todo o tempo. Então, nesta manhã, que a gente venha recair na graça de Deus de novo e de novo e de novo. E nós ouvimos também: celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver, cantarei e contarei as tuas obras. O que a gente tem contado por aí? O que a gente tem cantado por aí? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te use e te capacite cada vez mais, jovem. Tá? Ele te use de uma forma sobrenatural, que só de olharem para você já vão entender: é Deus na vida dela. Em nome de Jesus, filho. Isso aqui é só o começo dela. Primeira vez que ela está aqui tocando na igreja. E eu estou tão feliz. Porque um dia o Senhor fez um convite para mim e eu aceitei. E no outro dia eu fiz um convite para ela: você quer aprender teclado? Eu quero. Falei: o pastor vai pagar para você, a igreja vai pagar um curso para você, filha, para você servir ao Senhor. Falar: eis-me aqui, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E você falou: eis-me aqui para ele. Amém? Amém. Então não vamos ser boneco de Satanás, em nome de Jesus, porque o Senhor já te fez filho amado, filha amada. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos levantar, ouvir o último louvor. Eu vou estar orando aqui, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos enche de amor, de paz, de alegria. Às vezes eu falo: Senhor, eu nem mereço, eu poderia ser mais. Que a gente vinha estar sempre se cobrando de querer ser mais. Eu posso fazer mais, Senhor, eu quero ser mais. Que a gente não vinha se contentar com o mínimo que a gente faz para a obra de Deus. Que a gente venha estar feliz quando a gente pega uma pessoa e fala do amor de Deus e aquela pessoa sente a presença. Meu Deus, isso não tem preço. Eu amo evangelizar. Eu gosto muito, sabe, quando eu viajo, parece que eu me sinto mais livre. E aí eu fico: Senhor, eu quero falar com alguém, eu quero falar com alguém. E aí o Senhor vai me mostrando. E a gente fala. Até num barco, numa canoa, andando lá, fazendo aqueles passeios, né, no Nordeste. Nossa, é um mover de Deus, porque Ele usa. É só a gente querer. Então a gente não pode só reter para nós, porque só reter já era maravilhoso. Mas quando a gente retém e distribui para o próximo, a gente está ganhando muito mais, gente. Muito mais. Muito mais. Então que a obra que Deus colocar nas tuas mãos seja avivadas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor conta comigo e contigo. Aleluia. Até o fim. Até o último respirar. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero estar aqui orando com meus irmãos, Senhor. Pedindo, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua confirmação. Desde a semana passada, o Senhor tem confirmado, Pai, esse chamado. O Senhor está voltando, sim. O Senhor vai voltar, sim, é no Teu tempo, Pai. E que a gente entenda isso. Em nome de Jesus, tira toda a frieza, Pai. Toda a indiferença que pode estar nos rondando nossos corações, rondando a nossa vida. E que quando a gente conversar com alguém, Pai, em nome de Jesus, que a gente venha despertar quando a pessoa vem falar palavras negativas, Senhor. Porque são pessoas, Pai, muitas vezes usadas por Satanás para incrementar uma frieza, um desgaste, uma decepção.
Senhor, em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor. Se possível for, afasta de nós. Ou nos dê sabedoria, Pai, para falar com essas pessoas, Senhor. Para que essas pessoas venham ser avivadas, Senhor. Despertadas como nós hoje estamos sendo despertados por Ti. Porque o Senhor só alerta aquele que ama. E o Senhor nos ama, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Que a gente venha abrir nosso coração todos os dias para Ti, Senhor. Mostrando tudo que está dentro de nós, tudo que a gente sentiu, tudo que a gente pensou, porque o Senhor sabe de tudo. E é o Senhor que faz a limpeza, a faxina. É o Senhor que dá o avivamento, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por tanto amor que Tu tem por nós, Pai. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente até o fim. Pai, nós declaramos aqui que nós também Te amamos. E todos digam amém. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Sabemos
a Deus.